Educativa FM. Programação variada para você ficar com a gente o dia inteiro. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Just in time. 8h30. Agora, muito bom dia para você que está sintonizando 106,7. Estamos exatamente no horário, começando o Giro Rio Preto, desta sexta-feira, 21 de outubro de 2016. E hoje tem muitas dicas de arte e cultura para você que está se preparando para o fim de semana em Rio Preto. Nossa agenda traz os principais eventos da cidade. A gente conversou com uma das atrizes da peça que será apresentada no Sesc e fala sobre superação. O Giro Rio Preto também vai adiantar a programação da semana que vem e fala sobre um evento promovido pelo IBILSE. Tem ainda as vagas de estágio para você que quer começar logo sua vida profissional. É só você ficar sintonizado com a gente. A gente está aqui para informar tudo para você. É o Giro Rio Preto que está no ar. Não acordou ainda, meu amigo? 8h31. Deixa eu confirmar. Isso, 8h31 agora. Se você vai entrar no trabalho às 9 horas da manhã, dependendo de onde você está e de onde você trabalha, é bom você se apressar um pouquinho. Tem que levantar, trocar de roupa, tomar banho, escovar os dentes, tomar café e se deslocar. Então, vai um tempinho nisso, meu amigo. Então, como você sabe, as coisas não estão fáceis para ninguém. É melhor você se apressar mesmo. Bom dia para você que está nessa situação que eu disse agora. Bom dia para você que já acordou faz tempo, está a caminho do trabalho ou já está trabalhando também, ouvindo 106,7 aí no seu celular, no som ambiente do seu consultório, do seu escritório. Obrigado pela audiência, viu? Continue com a gente porque aqui você tem mais informação e música de qualidade. Bom dia para você que está chegando agora em São José do Rio Preto nesta sexta-feira, veio para passar o fim de semana aqui, para se divertir. A gente tem um monte de dicas para você que não sabe, de repente, não veio muito preparado para o que fazer. É só você ficar sintonizado com a gente que daqui a pouquinho tem a agenda cultural, tá? Uma coisa importante para você que está chegando agora. Esta é a melhor cidade do estado para se viver, viu? E a segunda melhor do país. A busca do equilíbrio físico e mental tem feito cada vez mais pessoas procurarem métodos com esse objetivo. A gente resolveu apresentar um deles para você. Ele se chama Ho'oponopono. Isso mesmo, Ho'oponopono. A Josi de Sá é quem vai explicar como funciona. 8h33. As terapias alternativas e integralistas estão em alta e cada vez mais sendo aceitas pela medicina e pela psicologia como práticas complementares válidas nos tratamentos de doenças físicas e psíquicas. Uma das vertentes que vem se disseminando é a técnica havaiana Ho'oponopono, que une afirmação e meditação para o tratamento de memórias aflitivas e de crenças limitantes que impedem as pessoas de prosperar, ter sucesso na vida pessoal, profissional, amorosa, na saúde, nos relacionamentos ou em qualquer outra área. O trabalho com 4 frases simples: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, em momentos de aflição e limitação, podem ajudar a se livrar de traumas e sentimentos ruins, como explica o professor, terapeuta e mestre em Reiki, Ademir Rondini. Ho'oponopono, essa prática que nasceu no Havaí, ela é baseada no princípio de que nós tomamos decisões baseados principalmente no subconsciente. As nossas ações e reações, elas provêm do subconsciente que reage 1 milhão de vezes mais rápido do que o consciente. E isso foi comprovado por neurocientistas, que a gente toma uma decisão antes de ter consciência plena do que está acontecendo, principalmente em situações extremas. E isso faz com que a gente reaja ou haja sempre nas situações que nos aparecem, de acordo com as memórias que a gente traz, das programações que a gente traz. Então a gente reage de acordo com aqueles padrões que já estão instalados
no nosso subconsciente. Que é assim, a formação de uma personalidade, a maior parte dela é efetuada até os 7 anos de idade, principalmente até os 3, depois também até os 7 anos. É tudo que você vive, que te é ensinado, que é passado, que você vive na convivência de família, de escola, de colegas, de ruas, né, de mídia. Então, nós temos padrões que nos são instalados. Por exemplo, uma criança que ouve do pai: você não serve para nada, você não presta para nada, você não vai ser nada na vida. Ela vai ter isso pro resto da vida acompanhando, e isso vai gerar inúmeras influências nas atitudes e nas crenças que ela vai gerar a partir daí. Rondini explica como funciona o Ho Oponopono e como ativar a terapia no seu dia a dia. E o objetivo do Ho Oponopono é justamente trabalhar nessas memórias e crenças que acabam sendo crenças limitantes. Então você se dirige à tua essência, que vamos chamar da tua criança interior, em momentos onde sofrimentos e crenças, né, já fizeram sofrer, e você diz a ela: sinto muito por ter feito sofrer, me perdoe, eu te amo, eu reconheço a tua existência em mim, eu te amo, obrigado por estar comigo. E, além disso, você também pode fazer, né, o que a gente chama de uma limpeza, né, do subconsciente, que é você, quando você se lembra de uma crença que é limitante para você jogar isso fora, dizer ao teu subconsciente: eu me liberto dessa crença, isso não me pertence. Você não vai se esquecer, por exemplo, se for um trauma, um acidente que a pessoa, né, uma discussão, alguma coisa que aconteceu com ela, você não vai apagar isso, né, da tua memória, mas você vai limpar o sentimento ruim que acompanha essa lembrança. O terapeuta também dá dicas para a prática do Ho Oponopono e fala da importância da disciplina para o sucesso da técnica. Olha, sempre que houver uma situação onde você possa entrar em conflito com as pessoas ou com você mesmo, no seu dia a dia, né? Então eu sugiro que se repita essas frases, entendeu? Sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado, né? Principalmente eu te amo e obrigado. O amor, ele abre portas para tudo. Tudo que você trata com amor, tudo que você faz com amor, com respeito, abre portas para tudo. Então, se você está em conflito com uma pessoa ou com você mesmo, numa determinada situação do teu dia a dia, antes de agir, antes de tomar uma atitude precipitada, repita para você mesmo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou eu te amo e sou grato, sou grato, sou grato. Né? Principalmente essas duas. E mesmo quando você não tem consciência de uma crença ou de uma programação que você recebeu, mas que para você tem dificuldade em determinadas áreas, por exemplo, da prosperidade, então o indivíduo pode trabalhar isso mesmo sem saber qual foi a crença ou a programação que ele recebeu que o atrapalha. Então ele faz isso pensando na prosperidade, repete essas frases. Agora, eu sugiro que as pessoas tenham um momento para isso no seu dia, entendeu? Não é você, no meio entre uma novela e outra, sei lá, na televisão, a pessoa fazer um intervalinho ali e ficar repetindo. Pode também, e é bom. Mas o ideal é você tratar isso como um trabalho pessoal teu, de crescimento pessoal, espiritual, entendeu? Então, para isso, ter uma disciplina, ter um momento adequado de recolhimento no dia e trabalhar isso, essas frases com você. Para quem se interessou, amanhã, dia 22 de outubro, o professor Ademir Rondini realiza o workshop de Ho Oponopono às 3 horas da tarde na Lila Yoga. O valor da inscrição é R$ 140. Inscrições e informações pelo 3303-1164. Jos de Sá, para a Rádio Educativa FM. Emprego.
8 horas e 39 minutos agora. Bom dia para você que está sintonizando 106,7, que você se ligou o rádio agora. Este é o Giro Rio Preto. Nós estamos com as informações e serviços de utilidade pública da cidade. Agora são 8h39, repetindo para você. Chegou a hora da gente conhecer as vagas de estágio que estão cadastradas esta semana no Centro de Integração Empresa-Escola. Então, se você é estudante de várias áreas, quer começar na sua vida profissional cedo, que é bom, né? É excelente, aliás, a gente começar mais cedo, já adquirir experiência. Então aqui vão algumas oportunidades, tá? São para estudantes dos cursos de Administração, Engenharia da Produção, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia da Produção e Ensino Médio. Então, funciona da seguinte forma: você vai até a página do CIE na internet, faz o seu cadastro lá para se candidatar a uma dessas vagas. O próprio centro, ele encaminha esse seu cadastro para as empresas interessadas e aí elas fazem a seleção entre os candidatos, ok? O endereço da página do CIE na internet é www.ciee.org.br. Caso você tenha alguma dúvida, faz o seguinte: liga para eles, 3211-2966, 3211-2966. 8h40 agora. Trânsito. Bom, vamos saber então como é que está a movimentação nas ruas e avenidas de Rio Preto nesta sexta-feira, 21 de outubro. Quem vai conversar com a gente ao vivo por telefone agora é a Letícia Greco. Bom dia, Letícia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Lúcio, hoje eu estou aqui no viaduto Luiz Carlos de Abreu Sodré, o viaduto que liga as avenidas Alberto Andaló e Filadélfio Gouveia Neto, porque hoje esse é um dos pontos de Rio Preto que recebe o radar móvel com velocidade máxima permitida de 40 km por hora. Daqui a gente percebe que a movimentação é tranquila, mas o trânsito ainda está um pouco lento na Avenida Alberto Andaló. Como nós temos comentado ao longo da semana, alguns trechos da avenida estão parcialmente interditados por conta das obras dos corredores de ônibus, como é o caso do trecho que fica compreendido entre as ruas Tiradentes e Siqueira Campos, tem uma pista liberada para o trânsito no sentido centro-bairro. Mas depois desse trecho, o trânsito já se normaliza e, como nós dissemos, todos ao longo dessa semana, todos esses locais que estão em obras estão sinalizados. Bom, já que eu falei do radar móvel no viaduto, eu vou falar também da localização desses radares nos outros pontos de Rio Preto. Hoje eles ficam nas avenidas Anísio Haddad, Benedito Rodrigues Lisboa, José Munia, Danilo Galeazzi, Domingos Palavina e Antônio Marques dos Santos, com velocidade máxima permitida para trafegar de 60 km por hora, e por fim na Avenida José da Silva Sé, com velocidade máxima permitida para os carros trafegarem de 30 km por hora. No sábado, os radares móveis estão nas avenidas Mirasolândia, Solon Varginha, Filadélfio Gouveia Neto, Maria Silva Dória, Dr. Hernani Pires Domingues, Danilo Galeazzi, Monte Aprazível e Antônio Marques dos Santos. Já no domingo, esses radares móveis ficam nas avenidas dos Estudantes, Octacílio Alves de Almeida, Vicente Filizola, Dr. Hernani Pires Domingues, Arthur Nonato, Antônio Antunes Júnior, Feliciano Salles Cunha e na rua Dom Afonso Henrique. Com vocês. Bom, tá aí. Motorista não pode alegar desconhecimento. Estão todas as informações aí em relação ao trânsito, radares, tem sinalização para tudo quanto é lado também. Infelizmente não funciona muito, porque o que tem de motorista que faz besteira nas ruas de Rio Preto é impressionante. Bom, mas deixa isso para lá, né? O que importa é que cada um faz com a sua própria consciência. Mas o que a gente pede é para todo mundo para respeitar a sinalização. Afinal de contas, você não está sozinho nas ruas. E ela não é propriedade sua, é de todo mundo, ok? 8 horas e 44 minutos agora. Tempo e temperatura. Exatamente, é isso que a gente vai saber agora como é que vai ficar, já que a gente viu aí os radares, ouviu sobre os radares, agora a gente vai saber como vai ficar o tempo hoje, por exemplo, que amanheceu já com céu nublado, o sol deve aparecer muito pouco,
e há previsão de chuva a qualquer hora. Tomara que não seja como a de ontem, né? Que pegou todo mundo de surpresa e deu aquela tempestade. A gente já previu aqui que ia ter chuva, mas não tão forte. A temperatura fica mais amena, com máxima de 31 graus e no fim de semana pouca coisa muda. As nuvens continuam cobrindo o céu, também há previsão de chuva. Amanhã mínima de 22 e máxima de 30. No domingo mínima de 20 e máxima de 31 graus. 8h44. Cultura. A Companhia Paulistana Hiato vem a Rio Preto neste fim de semana para apresentar a peça Amadores. São monólogos que abordam o tema superação. Letícia Greco. A Companhia Hiato sobe aos palcos do Teatro do Sesc Rio Preto com sua peça mais recente, Amadores, que aborda o tema da superação ao mesmo tempo em que fala da relação de cada um dos personagens com o teatro. Isso porque a peça tem como diferencial o fato de ter selecionado 14 atores amadores que se apresentam junto aos 5 atores profissionais que compõem o espetáculo. Uma das atrizes que auxiliou na seleção dos amadores é a Aline Filácomo, que conta como o processo de seleção foi feito. E é a primeira vez que a gente trabalha com não atores. Foi um processo que houve uma seleção de pessoas. A gente colocou um anúncio no jornal que a gente gostaria de trabalhar com pessoas que não tivessem experiência artística, que não tivessem experiência no teatro, que não fossem atores. E a gente recebeu mais ou menos uns 800 currículos. E a gente fez uma seleção, entrevistas, e dessa seleção e dessas entrevistas foram selecionadas 14 pessoas que fazem parte agora do elenco, e a peça é composta dessas 14 pessoas sem experiência no teatro, sem experiência no palco, mais 5 atores da Companhia Hiato. Então no elenco nós temos 19 pessoas. Primeiramente, a gente queria pessoas diferentes, mas não necessariamente vamos formar um elenco em que cada um represente tal. Isso acho que nunca foi o foco. Os integrantes da Hiato fizeram essa entrevista juntos, acho que rolou uma coisa de empatia também, ou da história, porque nas entrevistas a gente escutava as histórias das pessoas. A gente fez entrevista com quase 50 pessoas nesses 800 currículos. E aí o que mais pegava, o que mais chamava a atenção era a maneira como a pessoa contava a história dela, o que ficava mais em destaque na história da pessoa. E aí depois de cada entrevista a gente conversava um pouco, a gente conversava o que tinha batido de cada pessoa, para cada um. E acho que foi uma seleção de histórias, na verdade, foi um casting de histórias. A Companhia Hiato é de São Paulo e existe desde 2008. Amadores estreou em abril deste ano e é a 6ª peça criada e apresentada pela companhia. A atriz profissional Aline Filácomo conta mais sobre o enredo. A gente queria tratar de questões como o que é ser um amador, o que movimenta a vontade de estar no palco, o que faz com que a gente queira subir no palco e fazer alguma coisa, mostrar para os outros alguma coisa, alguma habilidade artística, o que faz isso, o que movimenta. E a diferença do que é um amador profissional, o que é considerado amador, o que é considerado profissional, questionar mesmo esses termos, sabe, essas coisas que às vezes a gente usa e até nos questionar também, né? Quem diz que eu sou um profissional? É o mercado? É um crítico? O que é? A gente queria tratar dessas questões. A gente fala de teatro, a gente fala dessa vontade artística, dessa vontade de arte que todo mundo tem. A gente fala de vida também. Cada pessoa do espetáculo, inclusive os atores, amadores, atores, a gente se mistura no espetáculo. Então não dá pra saber quem é ator, quem não é. Pouco como naquele filme Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Além de a peça utilizar a metalinguagem para falar do teatro, Amadores também apresenta uma narrativa com algumas histórias reais dos personagens e tem como inspiração o filme Rocky, um Lutador. Durante a peça, todos contam histórias da vida e cada um fez o seu recorte. Cada um contou o que queria contar, o que queria subir no palco para contar o quê, para falar sobre o quê. Então cada um teve a liberdade de falar sobre o que queria e fazer o que queria. E aí a peça é uma costura disso tudo. A peça é uma costura de depoimentos, cantorias, números. Cada um realmente trouxe o que gostaria de fazer. O mais novo do elenco tem 19 anos, acabou de fazer 19 anos, que é um refugiado da Angola. E o mais velho, o senhor que tem 86 anos, que é o senhor Osvaldo, que é um ex-caminhoneiro aposentado,
trabalhou 50 anos como caminhoneiro e agora ele é aposentado e ele viaja o mundo, então ele já conhece quase 50 países, assim. Então, muita história para contar. Dentro disso, dessa gama, ele tem várias pessoas. Tem um advogado, tem uma pessoa que era advogado e agora é quase monge, está em ano sabático, não trabalha mais, tem uma estudante de jornalismo, tem um ator pornô, um boxeador, e todas essas histórias, elas têm como pano de fundo o roteiro do filme Rocky, um lutador, do Stallone. Esse filme a gente usou para ser material de discussão entre todo mundo, um material comum entre todas as pessoas, atores, não atores, diretor, dramaturgo, todo mundo a gente usou como um material dramatúrgico, né, um material de discussão. A apresentação da peça Amadores acontece amanhã e domingo, às 8 horas da noite, no Teatro do Sesc Rio Preto. Os ingressos variam entre R$6 e R$20. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 8:50 agora. Tem mais aqui, ó. O SESI Rio Preto inaugura hoje a exposição Catadores, que é idealizada pelo artista plástico Leandro Gabriel e pelo fotógrafo Daniel Moreira, ambos de Belo Horizonte. E a Letícia Greco também conversou com o Daniel. A experiência na fotografia proporcionou ao fotógrafo Daniel Moreira um olhar diferenciado para a questão dos catadores de materiais recicláveis. Em 2012, observando a situação desses trabalhadores por todo o Brasil, surgiu a ideia de fazer um ensaio fotográfico mostrando essa realidade. Mineiro de Belo Horizonte, Daniel se juntou ao artista plástico Leandro Gabriel para iniciar o processo de composição. Ele conta como desenvolveu a exposição Catadores. E andando no centro dessas grandes cidades que eu viajo, eu comecei a perceber figura de trabalhadores, né, desses catadores que trabalham recolhendo os lixos da cidade e tudo, e comecei a perceber como que eles vão ficando camuflados nas paisagens dessas cidades monocromáticas, assim. E aí eu comecei a pensar mais nesse processo de ação humana, assim, como força animal de trabalho. E aí levei essa ideia para o Leandro e começamos a trabalhar juntos. Eu passei então a propor as fotografias, que é um políptico com 3 fotos de cabeças de catadores e outras 3 fotos de cavalos de carroceiros. Então essa obra, ela fala um pouco disso, assim, como que o ser humano, ele faz esse tipo de trabalho, até onde que, né, nós somos considerados humanos e fazemos um trabalho de força bruta animal. E o Leandro começou a trabalhar esculturas, que uma delas vai estar exposta aí até, que são pedaços de sucata que ele pegou, que os catadores fazem, né, vão recolhendo, ele foi pegando essas sucatas e foi montando quase que como um crochê quase como um tricô de solda. Então ele soldou e fez, a partir do carro de um catador, um novo carrinho, com material que eles mesmos recolhem. As fotografias que compõem a exposição Catadores foram feitas com voluntários de um bairro de Belo Horizonte, como Daniel explica. Então nós fizemos com os voluntários, com os catadores que estão na região do Barreiro, que trabalham ali por perto, e levamos ele para o estúdio e fizemos esse trabalho todo em estúdio. Foi um trabalho que levou mais ou menos aí uns 2 anos para ser realizado, né, do início do processo de pesquisa até a gente findar o trabalho mesmo, né, e começar a expor. E agora estamos rodando o país com a exposição, na verdade. E aí tivemos a oportunidade agora, através do SESI, de poder levá-lo para algumas cidades de São Paulo. Aí o SESI está patrocinando e apoiando essa itinerância em São Paulo. Além das fotos e da escultura, a exposição também apresenta um vídeo que trata sobre o trabalho dos catadores. Faz parte da exposição também mais um vídeo que depois a gente produziu. Nós acoplamos uma câmera de cinema em um carrinho de um catador, em que durante todo o percurso que ele faz, só aparece literalmente o pé desse catador e o céu. Então mostra essa caminhada infindável, assim, desse catador que vai e retorna sempre para o mesmo local. Então o trabalho fala um pouco disso também, dessas profissões, né, que demandam muito de trabalhos que não são reconhecidos pela sociedade, por isso eles tendem a permanecer nessa zona de conforto deles dali, né, que eles não, nessa zona de conforto no seguinte, que não existe condição de melhora em cima disso. Não que seja confortável, mas que ele não tem condição de sair daquilo. Então o vídeo fala um pouco disso. A exposição Catadores será aberta ao público hoje no SESI Rio Preto, onde permanece até o dia 4 de dezembro.
Na próxima quinta-feira, dia 27, os artistas participam de uma visita guiada e de um bate-papo com o público. A gente vai estar aí dia 27, o bate-papo começa às 7h30. Nós vamos fazer uma visita guiada para quem estiver no local, explicando as obras, né? Explicando o conceito da exposição e respondendo as dúvidas. E aí nós vamos receber o pessoal depois no teatro, que vai ser uma palestra que a gente vai dar, mostrando outros trabalhos nossos, né? Tanto trabalhos meus como do Leandro, individuais, e falando um pouco das nossas motivações hoje no universo da arte, né? Falar um pouco também como que funciona hoje a arte contemporânea no Brasil, como que um artista hoje consegue realmente sobreviver de arte, pelo menos dentro do que a gente tem conseguido, né? Assim, não existe regra, mas a gente vai contar um pouco da nossa experiência. E vamos estar lá, na aberta aí para conversar com o pessoal, e quem puder ir, tá todo mundo convidado, a entrada é franca, né? E vamos falar um pouquinho também das nossas influências artísticas. A exposição Catadores permanece aberta para visitação do público até o dia 4 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 horas da noite, e aos sábados, da 1 às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Esse é o seu relógio, 5 minutos para as 9 horas da manhã. Se você está sintonizando agora 106,7, bom dia, viu? Este é o Giro Rio Preto, que está no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30, trazendo informação e serviço de utilidade pública para você. A gente está falando aí de alguns eventos culturais que estão acontecendo no fim de semana em São José do Rio Preto. A gente falou aí a respeito da peça teatral no Sesc Amadores, dessa exposição agora. Vai ter muito mais. Tem uma lista grande. Você que está vindo para São José do Rio Preto para passar o fim de semana aqui e de repente veio meio perdido, assim, não tem muita coisa anotada aí para fazer. Então, que tal agora prestar atenção na nossa agenda cultural? Josi de Sá, bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Hoje eu começo a nossa agenda cultural falando de teatro. Às 8 horas da noite, a companhia de teatro Balagã apresenta a peça Cabra, Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, que tem como tema central a guerra. No enredo, a vingança e os conflitos, narrados com as vozes humanas, as vozes de animais e até mesmo as vozes da natureza. A apresentação acontece hoje e amanhã no Teatro do SESI Rio Preto, às 8 horas da noite. A entrada é gratuita. Para saber mais, o telefone é o 3224-6611. Ainda hoje, a companhia Burucutu apresenta a peça Guaiá de Todos Nós, que tem como objetivo retratar as histórias, folclores, cultura e culinária do estado de Goiás. No espetáculo, os personagens apresentam relatos de moradores da região, além das modas de viola e danças típicas. A companhia se apresenta no espaço da Companhia Fábrica dos Sonhos, que fica no Plaza Avenida Shopping, em 2 horários, às 2 horas da tarde e às 9 horas da noite. A entrada é uma lata de leite em pó ou achocolatado, que serão revertidos para a Mickey. Amanhã o dia começa com o Cine Sabadão do Shopping Cidade Norte, que exibe o filme O Bom Gigante Amigo, às 10 horas da manhã. A sessão é gratuita e para retirar os ingressos basta comparecer ao balcão de troca de cupons com antecedência. A partir das 3 horas da tarde de amanhã, o Shopping Iguatemi será palco da primeira edição do Vans Pro Skate Tour, que terá representantes de peso do esporte como Lucas Chaparral, Danilo do Rosário, Ricardo Dexter, Marlon Silva, Daniel Kim e Miguel Oliveira. Além de bate-papo, o público também poderá conferir as performances dos skatistas e participar de uma sessão de autógrafos. A atividade é gratuita. Também amanhã, às 4 horas da tarde, os palhaços Patati e Patatá vêm a Rio Preto para a apresentação do show Sorrir e Brincar, com as canções que compõem o repertório da dupla. O show acontece no Automóvel Clube e os ingressos podem ser adquiridos pelo site megabilheteria.com. No domingo, o Shopping Cidade Norte promove uma caminhada de conscientização sobre o câncer de mama. A atividade faz parte das ações do shopping relacionadas ao Outubro Rosa. A caminhada começa às 10 horas no estacionamento, que também será o local de brincadeiras para as crianças e aulas de dança e alongamento. Os visitantes que participarem dessas ações vão ganhar mini ikebanas.
Também no domingo, a companhia Lígia Aidar apresenta a peça A Lenda da Bruxa, que retrata a temática do Halloween, data comemorada em países como Estados Unidos e Canadá no dia 31 de outubro. A apresentação começa às 11h30 da manhã e a entrada é gratuita. E hoje eu finalizo a agenda cultural, lembrando que domingo também é o último dia de 2 eventos gratuitos que estão ocorrendo no Rio Preto Shopping. O primeiro é o Rio Preto Design Week, que conta com uma programação voltada a estudantes e profissionais de design de interiores e arquitetura, interessados em temas como design, gestão, empreendedorismo e ação social. A programação completa, com as palestras e exposições, está disponível no site do shopping, que é o riopretoShopping.com.br. Agora, a outra exposição que também termina no domingo é a exposição Noivas e Festas, que leva até o Rio Preto Shopping desfiles, shows, degustação e bate-papos. Além disso, o evento vai contar com 20 estandes decorados por 40 expositores, que vão mostrar um pouco sobre o mercado das festas e casamentos. A participação nos 2 eventos é gratuita. Então, por hoje é só. Ótimo final de semana e até segunda-feira. Viu só? Ou melhor, ouviu só quanta coisa tem para fazer no fim de semana em São José do Rio Preto? Bom, agora que você está com a sua agenda do fim de semana cheia, bufando, na verdade, né? A gente vai preencher a sua agenda já para a semana que vem. O Ibilce vai promover um evento com palestras, oficinas, workshops nas áreas de literatura, arte, artesanato e até autoajuda, viu? A Josi de Sá fala exatamente o que vai rolar. Ibilce Unesp realiza na próxima semana, de 24 a 27 de outubro, a 17ª Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e a 11ª Feira Artística da instituição. Esse ano o evento ocorre em parceria com o Mês do Servidor, o segundo Mulheres no Plural, o Outubro em Muitos Tons de Rosa e a Seção Técnica de Recursos Humanos do Ibilce Unesp. Há ainda ações que serão desenvolvidas em parceria com a Oficina Cultural Fred Navarro. A diretora da biblioteca e coordenadora do evento, Cláudia Araújo Martins, traz mais informações sobre as ações que são gratuitas e abertas à população. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, ela já acontece em sua 17ª edição. Então, há 17 anos nós temos esse evento tradicional do calendário das bibliotecas da rede Unesp. Na verdade, nós somos 34 bibliotecas que instituímos essa data em razão do dia 29 de outubro, que se comemora o Dia Nacional do Livro. Então, em todas as bibliotecas, esse evento já é bastante tradicional. E nós nos aliamos ao Comitê de Artes e Cultura para realizar junto a Feira Artística, que na verdade é uma pequena mostra de talentos da casa, que envolve mostra cultural, atividades musicais, de artistas plásticos. É uma pequena feira mesmo para movimentar um pouco o Instituto. A parceria com a Oficina Cultural Fred Navarro veio fortalecer o nosso evento com a realização de 2 atividades específicas, que é a oficina de bordado, costurando histórias e bordando memórias, e o workshop de escrita para mulheres. Essas 2 atividades serão realizadas lá na oficina, mas tem parceria direta com a nossa programação. Esse ano nós decidimos compartilhar das atividades porque existem alguns grupos bastante sincronizados dentro do Instituto. Eu faço parte do Mulheres no Plural, então nós decidimos unir forças para fazer algumas atividades compartilhadas. Por isso nós destacamos uma exposição de escritoras brasileiras, a própria workshop de escrita para mulheres. Nós queremos destacar o papel da mulher na sociedade. Cláudia antecipou toda a programação que começa segunda-feira, dia 24, e acontece no Ibilce e na oficina Fred Navarro. No dia 24 de outubro, que é a segunda-feira, nós iniciamos com uma exposição interativa O Olhar que Resiste, que será aberta às 8 horas no saguão do prédio central do Ibilce. Às 9 horas, começa a feira de troca de livros e gibis usados, que se encerra às 9 horas da noite, mas todos os dias ela acontece no mesmo período. Às 14 horas, na Oficina Cultural Fred Navarro, que funciona na Casa de Cultura de Norá do Vale, nós teremos início a oficina de bordado Costurando Histórias, Bordando Memórias, que ocorre das 14 às 17.
Então é a primeira parte no dia 24 e depois ela se repete no dia 25 de outubro, no dia 26, como continuidade. É uma oficina contínua que começa na segunda-feira e termina na quarta-feira. Às 8 da noite, no Auditório C do Ibilce, teremos a apresentação teatral do Coração Materno, um melodrama radiofônico, que é uma apresentação do grupo Ibilce em Cena, direção de Bá Prince. Na terça-feira, no dia 25 de outubro, nós teremos uma exposição de escritoras brasileiras, começando às 8 horas, que ocorre no Salão da Biblioteca. Novamente a feira de trocas de livros usados, que ocorre durante o dia todo, e no período da noite nós teremos uma apresentação musical, que é um microfone aberto, quem tiver interesse pode participar e apresentar sua arte. Na quarta-feira nós teremos um convidado especial, que é o artista plástico Orlando Fusinelli, com sua amostra Um Naif em Várias Formas, seguida de bate-papo, às 10 horas da manhã, que ocorre no prédio da biblioteca. No período da noite, teremos a palestra As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, uma alegoria da juventude brasileira sob a ditadura civil-militar, seguida da exibição do filme As Meninas. Para encerrar, na quinta-feira, nós teremos uma palestra às 8h30 da manhã, no Auditório A, chamada Felicidade e Quem Não Quer Ser Feliz. Às 9 horas até às 6 da tarde, nós teremos na Oficina Cultural Fred Navarro o workshop de escrita para mulheres, autobiografia, autoconhecimento e produção literária. Às 19 horas, no prédio da Unesp, teremos a palestra Universo Poético de Manuel de Barros. E para encerrar, nós teremos um sarau poético e lançamento do livro Quando Me Descobri Negra. Todas as atividades são gratuitas, abertas à população em geral, porém algumas dessas atividades precisam de inscrição prévia. Por isso nós disponibilizamos a programação completa no site da biblioteca, que é www.unesp.br/biblioteca, ou na nossa fanpage no Facebook, que é biblioteca.ibilce. Outras informações e também link de inscrições estão disponíveis na página da Oficina Cultural Fred Navarro no Facebook. Josi de Sá para a Rádio Educativa FM. 9:06 agora. Assim termina o Giro Rio Preto desta sexta-feira, 21 de outubro de 2016. Muito obrigado pela sua audiência, que você tenha uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. Aproveite bastante, mas sempre com prudência. O Giro Rio Preto volta na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã, sempre com produção minha, Lúcio Ramos na apresentação, e também das repórteres Josi de Sá e Letícia Greco, trabalhos técnicos de Alex Silva e Wilson Sanz. Eu ainda volto durante a programação da Yael Costa, programação musical que segue a partir de agora, trazendo mais informação para você. Então, bom dia a todos, tchau! Você ouviu Giro Rio Preto, informação de qualidade. Educativa FM, programação variada para você ficar com a gente o dia inteiro.